Graça e paz, meus queridos. De fato, existe muito tipo de entorpecente, de droga. Mas a química é, sem dúvida nenhuma, a mais fraca. Porque pode ser curada. Mas existe a droga da religião que é muito pior. Essa é terrível. Eu estou num processo de recuperação já faz mais de 30 anos. E de quando em quando eu me vejo numa recaída. Agindo na base do esforço, tentando ser aceito, quando Deus já me aceitou totalmente em Cristo Jesus. Mas parece que os méritos de Cristo não são suficientes. E a gente fica querendo usar alguma outra forma para ser reconhecido, ser visto. Eu sei que este encontro aqui é um encontro de transparência. É um local onde a gente precisa saber que é aceito e não ter medo de Virginia Woolf, não ter medo do que os outros pensam a nosso respeito. Há umas 3 semanas eu comecei a sentir que meus óculos não estavam, alguma coisa estava acontecendo comigo, porque eu estou vendo melhor de longe sem óculos do que com óculos. Para ler eu preciso ainda dos óculos. Então eu supus que deveria estar tendo um início de catarata. Porque minha vista, eu uso óculos desde os 14 anos de idade. Aí fui ao médico. Ele disse, não, Glênio, é que você está melhorando a vista. Com a idade acontece isto. Nós vamos fazer uma outra receita, vamos trocar a lente e você vai ver melhor agora. E aí vai trocar tanto para perto quanto para longe. Mas eu vejo embaçado assim, com os óculos eu olho e ontem eu estava fazendo exercício e na academia estava passando a Ana Maria Braga e estava uma pessoa lá na tela e eu não conseguia ver. Eu disse, quem é? Ela disse, é a Glória Pérez, a autora da novela Salve o Jorge. Não é Salve o Jorge, não? Não. A novela é Quem Vai Salvar o Jorge. E eu estava ali olhando e não conseguia ver a fisionomia. Então, nós temos um problema de nitidez na nossa visão. E nós não temos enxergado tão bem o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez a gente vá caminhar aqui numa busca não de dizer coisas novas, porque não existe novo, de firmar algumas verdades antigas, para que nós nos apeguemos com mais firmeza às coisas que já nos foram ditas e tenhamos certeza de que Deus nos tem aceito em Cristo Jesus. Este encontro é um encontro para nós não termos medo da verdade.
Hoje é o dia, eu não sei se mundial, mas pelo menos no Brasil, é o dia contra o abuso das crianças e adolescentes. O jornal A Folha de Londrina hoje está dizendo que aumentou este ano em 47% o número de abusos. E o maior abuso é o abuso sexual. E teve um caso assim desses trágicos no jogo contra Corinthians e Boca. Uma criança estava brincando em um bairro lá em São Paulo, uma menina de 8 anos, brincando no bairro com os outros de esconde-esconde, e um moço de 38 anos disse: esconde aqui atrás do meu carro. E ela entrou, vizinho, e logo em seguida as crianças perceberam que ela sumiu e começaram a procurar, e a mãe chegou lá na porta e disse: minha filha não entrou aqui? Ele disse: não entrou. E ele abusou essa criança e queimou com cigarro, depois estuprou antes e matou a criança. E nós estamos assistindo isso, não é pouco não. É cada vez mais. E nosso sistema de impunidade nesse país e de direitos aos bandidos, e nós estamos de braços cruzados assistindo isto, nem nos indignando mais. A gente está assim como que anestesiado, cauterizado. É assim mesmo. No estudo que a gente tem lá na colina, na terça-feira passada, uma pessoa que hoje está confessando a Jesus, ele é da Arábia Saudita. Ele disse que na Arábia Saudita só tem uma penitenciária. E naquela penitenciária, na capital, só tem 10 celas. E nunca fica mais do que 3 ocupadas. E que entre o crime, o julgamento e a sentença não demora 8 dias. E se roubou, perde uma mão. Se roubou outra vez, perde a cabeça. Se estuprou, é na primeira vez. E ele contou que bebida alcoólica lá é pena de morte. E que o Rivelino foi ser técnico de futebol lá na Arábia Saudita. E ele conta aqui no Brasil uma história que é diferente do que é contada lá. Alguns dos que estavam aqui estavam lá na reunião, então eles ouviram isso. Que ele resolveu montar um alambique no fundo do quintal da casa dele. E a empregada, ela é muçulmana. E ela tem muitos princípios dentro da sua religião. E como é que uma pessoa vem fazer anarquia na sua terra? E ela então fez uma denúncia. E para ele sair de lá, teve que a diplomacia brasileira criar um precedente histórico dizendo que ele era ignorante das leis do país e tirá-lo. Ele é proibido de ir à Arábia Saudita. Se ele for, ele está condenado à pena de morte lá. Agora, para nós,
também só a pena de morte. E nós fomos condenados à pena de morte. E Jesus Cristo executou a pena de morte. Porque para nós não tem solução. Nós somos irrecuperáveis. Para nós não existe recuperação. O homem velho não tem solução. Ele precisa morrer. O fato é que muita gente ignora que isso já aconteceu. E que Jesus já nos levou a morrer. Agora, às vezes a gente sabe, mas não descansa, não crê, eu não sei entender bem como é que funciona. E nós vamos estar aqui falando sobre esse aspecto que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, são malignas. E quem aborrece a luz, ele foge para as trevas, esconde-se. Mas antes disto, eu soube que nosso grupo aqui não fez a apresentação. E eu quero que todo mundo saia da moita. A apresentação não é só dizer assim, meu nome é Eric. Eu queria que hoje a gente fizesse uma apresentação como Alcoólicos Anônimos. Porque nós vivemos numa sociedade de meritocracia, que vale a escala de valores, títulos, diplomas, ascensão social, posse. Vamos ver? O que equivale Agora, esse valor termina numa lápide. Um dia, aqui em Londrina tem um cemitério onde tem a sepultura de Carme Beatriz. E a lápide diz assim: aqui jaz Carme Beatriz, muito contra a vontade. É uma lápide muito original e eu gravei e fotografei aquela lápide porque ela é muito original. Essa menina estava jogando, é muito nova, não tinha acho que nem 30 anos, estava jogando pôquer quando teve um ataque cardíaco e foi embora. E todos nós vamos terminar. Nós fizemos um velório essa semana e os pastores estavam elogiando demais o defunto. Mas era muito elogio, muito valor. O cara... Depois eu até ri muito com a viúva, porque ela, muito bem-humorada, e com fair play de quem tem conhecimento da graça de Deus, eu sabia, ela contou 2 piadas. Chegou para mim, contou, bateu na minha perna: você sabe aquela piada do pastor que estava elogiando muito o defunto? E depois de elogiar demais, ela falou assim: filhinha, falou para a filha, vai lá no caixão ver se é seu pai mesmo. Porque nós valorizamos tantas pessoas que a gente até assusta, né?
Ela que viveu com o dito cujo e sabe quem é. Uma vez, quando um vereador aqui quis me dar um título de cidadão honorário da cidade, ele disse, mas o que eu fiz aqui para essa cidade? Aí, não, o senhor fez assim. Você já conversou com minha mulher para saber quem eu sou? Faça uma pesquisa com ela e vê se ela aprova. Em segundo lugar, eu queria que você lembrasse uma coisa. O Senhor Jesus disse assim, depois de você ter feito tudo, considere-se um servo inútil. E eu vou dizer para você, eu não me considero de ter feito, como diz na minha terra, nem a terça metade. Agora, se você acha que você pode burlar esses dois caras aí, Jesus e minha esposa, eu quero lhe pedir um favor, não me dê esse título, não, que ele vai me desenvolver um orgulho maior do que eu já tenho. Eu preciso da cruz nesse aspecto. Então, depois da viúva dizer, ela disse, o cara morreu, aí chegou um orador de oração forte. Porque nesse meio tem uma turma que tem oração forte. Vocês já ouviram falar, né? E disse que ele tinha especialidade em ressuscitar. E ele chegou e quando ele começou a orar, a viúva virou e disse assim, moço, deixa Deus continuar com a obra. Deixa Deus continuar com a obra. Está indo muito bem. É melhor assim. Então, nós vamos nos apresentar com a cara que nós temos. Sem medo, sem máscara, sem medo de ser aceito. E eu não sei como é que vai ser. Eu vou começar. Eu hoje sou um filho de Deus, mas era filho do diabo. Fui um religioso, conto mais, e estou em processo de recuperação. Viciado em sexo e ladrão. Mas Jesus Cristo teve misericórdia de mim e está me restaurando cada dia. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.